Mas não se deve supor que o diabo se limitou a agir em sua mente, pensamentos e sentimentos, influenciou e regulou seu comportamento fisiológico. Assim, o paciente sentia repentinamente uma vontade irresistível de dormir, enquanto, com os lábios rejeitava o sussurro interno maligno. Além disso, havia ataques na cabeça, no nervo óptico e na glândula pineal, e, suspeita-se, nos órgãos genitais, em um estado frequente de excitação nervosa ou emoção. Como me foi dado entender, o homem tentou por todos os meios possíveis, físicos, psicológicos e espirituais, para combater a influência demoníaca. No que chamou de defesas mentais, incluiu o silêncio, o autoexorcismo, a oração ao arcanjo Miguel e o recurso a 3 poderes, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Nossa Senhora. Com um pouco de atenção, continua o homem, possuído, faz-se a divisão, não se vê mais nada. Tudo acontece como se o espírito maligno fosse preso e proibido de perseverar. Acima de tudo, nunca se deve transigir. Relatei aqui apenas algumas das marcas mais expressivas da psicose de que padecia esse possesso, mas o mais notável é o resultado da autoanálise a que o homem se entregou. De todas as evidências, ele não duvidou que o diabo agiu sobre ele de todas as maneiras, fazendo-o experimentar sentimentos repugnantes, pensar e agir contra sua vontade e em oposição ao seu verdadeiro eu. Mas, ele se perguntou: estou realmente possuído pelo demônio? Não está tentando me impor a convicção de uma possessão que não é real? Certamente, escreveu ele, sou vítima da malícia do diabo ao mesmo tempo em que me beneficio do apoio dos poderes divinos. Mas, afinal, de que maneira o espírito maligno pode agir? Influenciando meus pensamentos, distorcendo minhas ações, suspendendo uma parte de minha atividade social, fazendo-me ouvir locuções abjetas, ignóbeis, obscenas, etc. Modo sutil de ação. Quero dizer, não desequilibrando ou renegando meu cérebro, mas produzindo a aparência de uma psiconeurose. Deve-se notar que o sujeito nunca pensa em ser atacado por uma aflição mental, ele apenas se pergunta se o diagnóstico repetido de seu estado como psiconeurose não é na realidade uma aparência ilusória criada pela astúcia, o ardil hipócrita do espírito maligno. O caso que registrei está longe de ser excepcional e observei outros como ele. Mas estudei-o com tanto detalhe porque aqui aparece em seu estado puro, por assim dizer, e nos permite compreender a trágica série de acontecimentos dos quais Padre Surim foi a vítima em Loudun. O caso do Padre Surim. O estranho comportamento desta grande mística, a exorcista de Irmã Joana dos Anjos, foi objeto de muitos comentários, e muitas tentativas foram feitas para diagnosticar a notável anomalia psicológica do autor do Catecismo Espiritual e dos Diálogos Espirituais. Exatamente como no paciente que descrevi, o distúrbio muito óbvio na esfera psicológica não enfraqueceu suas funções superiores, e nunca é demais enfatizar que foi no final de sua vida que Padre Surim escreveu suas melhores obras. Deparamo-nos, então, com um mistério bastante semelhante ao que ainda envolve a personalidade de Hamlet. Foi o Padre Surim um lunático ou um homem possuído pelo diabo? Sem dúvida, desde o dia em que o Padre Surim assumiu as funções de exorcista de Joana dos Anjos, sua vida começou a abundar em singularidades.
É igualmente óbvio que nenhum temperamento poderia ser menos adequado a este papel do que o deste padre jesuíta, transportado para um mundo febril e profundamente perturbado pelo número crescente de pessoas possuídas, cujo estado nervoso, escreve padre Pullan, estava se espalhando como uma doença infecciosa. Todas as igrejas de Loudun, confessou padre Surin, eram ocupados pelos exorcistas, e uma prodigiosa multidão de pessoas observava o que estava acontecendo. Não havia ninguém que não estivesse obcecado, e eu mesmo fui o primeiro. Portanto, não é surpreendente aprender com o padre. O próprio Surin disse que foi assaltado por tentações de impurezas tão terríveis que, sem uma graça milagrosa, ele nunca poderia se defender. Mas, apesar de todos os esforços para escapar do poder do demônio, ele foi obrigado a sucumbir a ele. O demônio não apenas o possuiu publicamente, um ministro da igreja, mas novamente quando, Leviatã, por sua ordem, deixou o corpo de irmã Jeane, entrou no seu. Então a mãe ficou muito calma e eu deixei de estar assim. Apesar da estranheza dos fenômenos e de seu perigo, os exorcismos de irmã Jeane continuaram. E em 1635, quando padre Surin tinha 35 anos, apareceram todos aqueles sintomas que testemunhei naquela menina cujas trágicas provações relatei. O demônio que o possuía era principalmente o da impureza, provocava nele sensações e representações naturais, de tal violência que a tentação quase o enlouqueceu. O miserável padre Surin não pôde deixar de se convencer de que não era mais ele quem governava sua conduta, mas um ser detestável dentro dele, comandando suas ideias e ações, pois todos os dias os demônios estavam ativos nos corpos da maioria das Ursulinas, e irmã Jeane, sua penitente, confidenciou-lhe seus mais ternos arrebatamentos, ao mesmo tempo em que imitava aquela demonstração demoníaca que provavelmente superexcitava a imaginação. Muito em breve, ao que parece, a ideia de influência diabólica invadiu o padre mente de Surin, de modo a transformá-la ou confirmá-la na convicção de que ele estava possuído. Ele descreve o mecanismo desse estado como ele o entende. Escrevendo a um amigo da Companhia de Jesus, ele diz: "Não sei explicar o que acontece dentro de mim e como esse espírito, o maligno, se une a mim sem me privar nem de minha liberdade nem de minha consciência. Ele se torna, no entanto, como um outro eu, é então como se eu tivesse duas almas, uma das quais é privada do uso de seus órgãos corporais e permanece distante, observando as ações daquela que tomou possessão do corpo, enquanto esta outra age no corpo como se era seu mestre. Sinto que o Espírito de Deus e o Espírito do demônio estão usando meu corpo e minha alma como um campo de batalha, e cada um deixa suas próprias impressões sobre isso. Da parte do demônio, são de raiva e aversão a Deus, dando-me um desejo impetuoso de me separar dele para sempre, e ao mesmo tempo experimento uma grande doçura, uma paz profunda, uma alegria celestial. Eu sinto o estado de danação e o apreendo, e esta alma estranha que parece ser minha é penetrada pelo desespero como se por flechas, enquanto a outra alma, que está cheia de fé, despreza essas impressões e amaldiçoa livremente aquele que as causa. Na verdade, sinto que os mesmos gritos que escapam dos meus lábios vêm igualmente dessas duas almas, e me esforço para dizer se são produzidos pela alegria ou pela extrema loucura que me invade. Inspirado por dois desses princípios opostos, Padre Surin não poderia deixar de ser muito singular em seu comportamento, então ele foi julgado por seus companheiros jesuítas como enfermo e até mesmo colocado sob supervisão em Saint-Macairy.
Neste ponto, novamente, este homem tão obcecado pela possessão ou nos fornece os detalhes mais explícitos. Ele escreve: se, por intervenção de uma dessas almas, eu quiser fazer o sinal da cruz em meus lábios, a outra arranca minha mão à força e agarra meu dedo com os dentes para me morder com fúria. Não precisamos, penso eu, insistir nas numerosas alucinações psíquicas e psicossensoriais das quais Padre Surin sofria, pois eram muito semelhantes aos de meu paciente anterior. O que importa principalmente em ambos os casos é o sentido profundo de uma divisão da personalidade em duas metades, uma das quais o sujeito atribui a si mesmo e é o que ele gostaria de ser, enquanto a outra é aquilo que o possui apesar de si mesmo, que o constrange e dirige, e do qual ele anseia a qualquer preço para ser livre. Eu poderia relatar muitas outras observações pessoais, mas a discrição cristã me obriga a não publicá-las. No entanto, sente-se um espanto muito natural com a preservação das funções intelectuais em casos desse tipo. Vou mencionar brevemente o que observei em um paciente por um período de mais de 10 anos, um homem que também acreditava estar possuído pelo demônio. Como Surin, ele começou sentindo que uma força estava sendo exercida sobre ele, então a impressão de constrangimento tornou-se mais vívida, e logo ele se convenceu de que o diabo estava dentro dele, agindo sobre sua personalidade física e moral. Neste homem, o demônio não foi sentido ou concebido meramente como o espírito maligno, foi concretizado. O paciente sentiu isso em seu corpo, mais ainda, vomitava ou cuspia, e quando o demônio saía de sua boca sentia ardor ou gosto de enxofre nos lábios, ou dor de garras ou unhas arranhando seus lábios. Ora, apesar de um delírio tão bem estabelecido e profundamente enraizado, e apesar dessa cisão da personalidade, esse paciente sempre conservou uma inteligência viva e parecia capaz, sem que ninguém percebesse nada de estranho, de realizar ininterruptamente um curso brilhante de ensino. A estrutura psicológica da possessão consciente. Os fatos que esbocei obrigam-nos agora a enfrentar a questão do mecanismo que regula e determina esse tipo de possessão pseudo-demoníaca. Para que haja uma aparência de possessão, o sujeito deve experimentar a sensação de ser constrangido tanto em pensamento quanto em ação por um poder mais forte do que ele deve se sentir possuído por um poder e despojado de sua liberdade. Este é precisamente o sentimento e a ideia que encontramos expostos nos escritos do Padre Surin e nos cadernos de minha paciente, cuja triste história registrei. Nenhum dos dois hesita em concluir que seu ser é compartilhado por duas personalidades. É então possível sustentar que o eu pode ser dividido por um processo patológico. Para o teólogo, Oesterreich diz, a realidade de uma divisão interna no estado de possessão é claramente evidente, e cita Harnack, a consciência do paciente, como ele professa, sua vontade e esfera de atividade são duplicadas. Ele tem a impressão de que existe dentro dele um segundo ser que o domina e governa. Ele pensa, sente e age ora como um, ora como o outro, e com a convicção de que é dual. Não poderia ser melhor expresso. Mas devemos concluir que o eu está realmente dividido. Não estamos na presença de uma ilusão. Oesterreich observa com muita pertinência que, nesta hipótese, devemos ou acreditar no aparecimento condicionado de um novo sujeito, sem nenhuma relação com o primeiro, o normal, ou então em uma divisão real do primeiro sujeito, o eu real. No entanto, continua, se a divisão do sujeito, temos portanto duas séries de processos psíquicos, uma pertence a um sujeito, a outra ao outro.
Nenhum dos dois possui um conhecimento imediato do outro. E mais adiante ele diz: se o sujeito é algo absoluto, não apenas do ponto de vista de funções ou composição, mas como constituindo uma unidade em si e para si, sua divisão é impossível de qualquer maneira, particularmente se deve ser efetuada sem mudança. Este argumento filosófico é baseado em lógica estrita, e é certo que dois eus, absolutamente puros não podem coexistir em nossos pacientes, possuídos. Mas admitindo isso, somos obrigados a ceder ao que é afirmado por todos os nossos súditos, que sentem em si mesmos um centro dual de pensamentos e sentimentos, e uma fonte dupla de atividade. Como diz um paciente, possuído, estudado por L. e J. Gairal, meu ser me parece cortado em dois, o ser que julga e tem amor e respeito por todos, e o ser que é julgado e gradualmente degradado. Pierre Genet vai mais longe, embora não resolva completamente a dificuldade. O homem está sujeito a sonhos subconscientes, produzidos por atos automáticos. Se a mente está enfraquecida, esses sonhos automáticos se desenvolvem e se tornam definidos, então involuntários, e logo a duplicação. O paciente atribui seu problema a uma ou outra influência e, em alguns casos, ao diabo. São João da Cruz, na sua análise crítica das palavras imaginárias ou sucessivas tão comuns a certos místicos, revelou-se ainda mais perspicaz ao denunciar a facilidade com que o homem que se fecha em si mesmo e se entrega à contemplação pode imaginar que não é o autor das palavras que ouve interiormente e se convence de que é outra pessoa que forma esses raciocínios dentro de si. Sob a influência de sentimentos subconscientes e a pressão de distúrbios senestésicos, a mente pode então ser capaz de criar um sistema de pensamentos e elementos afetivos que, por sua afinidade e origem comum nas profundezas do subconsciente, se unem para formar um todo complexo, da qual o sujeito, embora inconscientemente, é o criador, e que aparenta ser uma dupla personalidade. Na realidade, o eu não pode ser duplicado, dividido ou dividido, mas pode experimentar a ilusão disso, porque esta segunda personalidade parece ter uma aparência divina, como acontece com os falsos místicos, ou ser tão oposta ao que o sujeito deseja ser que ele só pode imaginar que seja diabólico. Devemos notar que esta aparente divisão não é peculiar aos pseudomísticos ou pessoas possuídas, mas aparece muito obviamente em muitos que sofrem de mania de perseguição ou aflições semelhantes, bem como em espíritas em transe. O paciente apresentado por G. de Clerambault, no início de suas pesquisas clínicas sobre o automatismo mental, exibia claramente esse mecanismo. Esta mulher, que não era perseguida por quaisquer ideias religiosas, declarou que lhe foram dadas ideias que não eram suas, que surgiram em sua mente depressões ou absurdos, dos quais ela não conseguiu descobrir a fonte. Esse misterioso poder que a possuiu, que lhe desorganizou o cérebro, o que será? Talvez algum espírito desencarnado, ela pensou. É bastante notável, a propósito, que a possessão por espíritos tem aumentado em proporção com o crescimento moderno da chamada ciência do espiritismo e tenha se multiplicado tanto mais quanto a possessão demoníaca diminuiu. Mas voltando ao problema da dupla personalidade. Segundo de Clerambault, existe um grupo de psicopatias que se baseiam na cisão da personalidade, de modo que o sujeito tem a ilusão de ser formado por duas entidades, diferentes e totalmente opostas, uma na qual ele se reconhece, a outra na qual ele repudia energicamente. A personalidade, primus, na terminologia de Clerambault, quer ser a personalidade social, aquela que o sujeito construiu para si,
a personalidade, secundus, surgida, repito, da atividade subconsciente, fornece ao sujeito informações sobre o que se passa na região mais profunda da psique, o subconsciente intelectual e afetivo. Mas o secundus, que muitas vezes se revela megalomaníaco, sarcástico, importuno, hipersexual ou pervertido, provoca uma reação muitas vezes violenta por parte do primus, que tenta por todos os meios corrigir as falhas do secundus, de modo a impor sua lei sobre ele. Ora, este retrocesso só pode repercutir no secundus, que retruca com insultos ou sarcasmos, e por isso há intermináveis solilóquios e esgotantes círculos viciosos. Assim, embora não haja divisão real do eu, o eu parece estar diante de uma personalidade ilusória, artificial, que ele mesmo construiu, mas não reconhece. E quando o paciente cristão se enche de medo ou horror de maus pensamentos, facilmente desliza do escrúpulo da obsessão ao delírio da possessão, materializando no ser diabólico as representações, sentimentos e tendências que detesta e deseja a todo custo rejeitar. O assunto da falsa possessão demoníaca é muito vasto para eu fingir ter dado um quadro completo de um estado tão complexo. Apenas tentei definir os traços mais marcantes dos dois tipos fundamentais dessa aflição, o cataclísmico ou intermitente e o lúcido ou contínuo. O leitor compreenderá facilmente que esses dois tipos não constituem em si doenças, mas simplesmente síndromes. Estes podem figurar como elementos componentes de um grande número de doenças mentais, que cabe ao psiquiatra diferenciar. E como as possessões, que considerei correspondem a mecanismos psicofisiológicos naturais, o médico não deve se sentir indefeso diante dessas manifestações. Do ponto de vista preventivo, ele deve se precaver de qualquer sugestão imprudente, pois a possessão imaginária é uma das doenças mais facilmente induzidas. O exorcismo, esse ministério perigoso, nunca deve se tornar uma prática imprudente ou imprudente, e deve-se lembrar que se alguém invocar o diabo, verá não o próprio diabo, mas um retrato composto de acordo com a ideia do paciente. Dele. Antoine Gay, o adorador possuído, como mostram claramente as histórias do Evangelho, nem os demônios nem Satanás, seu mestre, têm o hábito, quando se apoderam de um homem, de fazê-lo dizer orações ou incitá-lo a pronunciar ações de graças e até a louvar a Deus ou a Nossa Senhora. A história de um personagem histórico, Antoine Gay, que acreditava estar possuído, merece, portanto, algumas considerações. Nascido em 31 de maio de 1790, no departamento de Ain, Antoine Gay teve uma educação rudimentar e aprendeu o ofício de marceneiro. Por volta dos 30 anos, fez voto de entrar na religião e até recebeu o hábito de irmão leigo. Mas logo, perturbado por uma aflição nervosa, ele foi incapaz de satisfazer as exigências da vida monástica. Exatamente qual era o distúrbio nervoso que o impedia de seguir a regra, não sabemos, embora isso possa ser adivinhado no decorrer de sua história. Aos 47 anos, Antoine parecia mostrar sinais indubitáveis de possessão, e a partir daí o problema só aumentou. 3 demônios, escreve M. Gruninger, fizeram morada em seu corpo, Isacaron, príncipe dos demônios da impureza, e 2 outros, um da mentira e outro da avareza, chamados, o cachorro, e, o lobo. Assim, o homem possuído, latia como um cachorro, uivava como um lobo e grunhia como um porco. Os amigos de Gay, por pena, o mandaram de volta ao mosteiro trapista de Aiguebelle, munido de atestados de padres e médicos.
Embora, estamos certos, o abade estivesse convencido de que a possessão era genuína, ele não considerou prudente ou necessário usar o exorcismo e o encaminhou para seu amigo, o capelão dos irmãos em Praivas. Gay ficou lá por 3 semanas, mas aqui também não foi submetido a nenhum exorcismo. O pobre então voltou a Lyon para exercer seu ofício de marceneiro. Mas então as pessoas ficaram alarmadas, esse endemoninhado gesticulante e abusivo deveria ser solto, mesmo que não fosse realmente perigoso. Julgado lunático, Gay foi então internado no Antiquaille, um antigo hospital de Lyon, onde permaneceu por 3 meses. Ao receber alta, nosso amigo, possuído, atraiu a simpatia de 2 dignos padres que o apresentaram ao cardeal de Bonaldi, arcebispo da diocese. Mas depois de ler uma carta de Antoine, pedindo o favor de um exorcismo, o cardeal limitou-se a dar algumas palavras de consolo. Para mitigar essa nova decepção, um padre, Padre Marie-Joseph Chiron, decidiu dedicar-se a consolar o pobre Antoine, que tomou o hábito da Ordem Terceira e se tornou Fr. Joseph Marie. Em 1853 o padre Chiron o acompanhou ao mosteiro de Vernet-les-Bains, ainda esperando obter o favor de um exorcismo. Mas observe isto, o que levou o padre Chiron para se aproximar de Perpignan não era apenas seu desejo de obter a libertação de Antoine da possessão, mas também seu interesse por uma mulher possuída, mãe de 3 filhos. Toda a paróquia a viu correr extremamente rápido, e ninguém duvidou da realidade de um poder diabólico, pois ela foi erguida cerca de meio metro acima do solo. Agora, enquanto o padre Chiron estava na casa desta infeliz, alguém trouxe para ele uma jovem chamada Chiquete, de 36 anos, que desde os 16 anos foi atingida pelo demônio com a mudez. Mas se Chiquete era incapaz de falar, o demônio dentro dela, que respondia pelo nome de Modeste, certamente não era. E assim Chiquete e Antoine, assim reunidos, não perderam tempo em exteriorizar sua possessão. Os demônios Modeste e Zacaron, dizem, eram como cães raivosos. Eles falavam uma língua, escreveu Padre Chiron, do qual não entendemos nada. Eles se insultavam e se humilhavam, e muitas vezes eu era obrigado a intervir para evitar que eles brigassem. Além da posse, continua ele, essas coisas são inexplicáveis. Voltando a Lyon, Gay novamente implorou pelo favor de um exorcismo, mas em vão. A vida em Lyon não transcorreu sem manifestações vexatórias de sua parte, pois, foi levado 7 vezes para a cela preventiva do Hotel de Ville de Lyon e detido 4 vezes na antiga prisão chamada Roanne. As aflições do infeliz eram de fato muito dolorosas. Zacaron infligiu-lhe não apenas dores corporais atrozes, mas também terríveis torturas morais. Como cristão fervoroso, ele desejava de todo o coração cumprir seus deveres religiosos e com sua humildade, orações e devoções obter algum alívio de seu martírio, mas agora o demônio o proibia de assistir aos serviços da igreja ou de ir para a confissão. Você não deve confessar até que eu tenha deixado seu corpo. Nunca houve uma possessão como esta e nunca haverá outra. Ele sussurrou. Antoine ficou desesperado ao ver que nada poderia ser feito para aliviar suas aflições. O mundo está do lado do demônio, escreveu ele. Já vemos uma marca bastante reveladora do complexo de perseguição que se apoderou de nosso pobre herói, e isso foi ainda mais acentuado por uma questão de herança familiar. Ele pensou que suas irmãs estavam tentando desviar alguns bens da família em seu próprio benefício e que os juízes do caso haviam demonstrado parcialidade escandalosa.
A agitação interna que atormentava esse pobre homem não deixava de se manifestar em seu estranho comportamento, as crianças o evitavam ou zombavam dele, ele vivia separado. Por fim, apesar de seus apelos, e apesar dos esforços dos religiosos e padres que o apoiavam, os exorcistas recusaram sua ajuda e, no leito de morte, Antoine não conseguiu fazer sua confissão, e Zacharon o deixou mudo. O espírito maligno não parava de repetir, não antes do exorcismo. Tal é, resumidamente, a trágica história de um pobre homem que alguns ainda consideram ter sido um caso genuíno de possessão demoníaca. Certamente não faltam as supostas provas, discernimento de espíritos, clarividência, premonições, visão do futuro, curas inexplicáveis, leitura do coração das pessoas. Conheço todos os habitantes da Terra, declarou enfaticamente, conhecimentos teológicos e linguísticos, e estes não esgote a lista. Mas, embora estejamos inundados com os fatos apresentados como provas da autenticidade da posse, eu teria preferido alguma documentação substancial, alguma observação feita por pessoas qualificadas, e não apenas por aqueles que podem ter sido homens muito bons, mas foram completamente sem competência psicológica ou médica. Se Antoine Gay poderia realmente ser considerado um homem genuinamente possuído, como é que as mais altas e competentes autoridades da Igreja sempre se recusaram, apesar dos apelos mais urgentes, a aplicar o exorcismo que o miserável tanto ansiava e que parecia o único remédio para uma situação desesperadora? Não, como aqueles bem informados e instruídos em questões de demonopatia entenderam perfeitamente, Antoine não estava genuinamente possuído. Seu caso pertence à categoria de possessão delirante lúcida, de alguém que sofre de mania de perseguição paranoica e de inteligência crítica muito fraca. A razão de termos tratado tão longamente deste caso é que neste infeliz, dividido contra si mesmo, e Zacharon, como ele pensava, tendo se apossado de sua personalidade, nunca cessou de louvar a Deus e a Santíssima Virgem. O espírito maligno, na verdade, aparece aqui sob a forma de um demônio apostólico, o que certamente parece bastante paradoxal. Sem dúvida, como M. Gruninger escreve, foi apenas em autodefesa que Zacharon desempenhou esse papel, mas muitas vezes o fez, com um zelo que um santo missionário não teria negado e um talento que muitos pregadores invejariam. Aspas. Soberano Mestre, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas exceto o pecado, do qual Satanás é o inventor, Deus de bondade, sabedoria, poder e infinita misericórdia, tu és aquele que era antes tempo, quem é e sempre será, de quem nós, demônios, somos todos escravos malditos, e a quem eu, Zacharon, obedeço à força, contra todo o inferno, para exclamar contra as desordens que enchem o mundo. Ó Deus, infinitamente grande, infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente bom, não desprezas a mais miserável de tuas criaturas, que fiz eu para merecer as graças que me concedes, indigno como sou. Eu teria lágrimas de sangue para lamentar toda a minha ingratidão e todas as ofensas que tive a infelicidade de cometer contra ti. Para cantar a glória da Santa Virgem, Zacharon torna-se sublime, continua M. Gruninger. Nenhuma língua pode louvar a Mãe de Deus como ela merece, nenhuma criatura pode compreender sua grandeza, sua bondade e seu poder. Maria sozinha tem mais força do que todos os anjos, todas as criaturas, todos os santos juntos.
Aqueles que se recusarem a acreditar em sua virgindade, sua maternidade, sua imaculada conceição, perecerão eternamente. Desculpa-me não me espantar com as produções de um suposto espírito maligno, que apenas repete, de forma enfática e grandiloquente, tudo o que foi dito e escrito com mais sobriedade pelos pastores, pregadores e autores de nossos catecismos. 40 Veja L'Ermite, Místicos e Falsos Místicos. 41 Veja Bremonde, História Literária do Sentimento Religioso na França, R. P. Wolf Gaillard, Padre Surin e os Jesuítas de seu tempo, Estudos Carmelitas, Santidade e Loucura, outubro de 1938, 177, p. Joseph de Guibert, Le Cas du Père Surin, Estudos Carmelitas, outubro de 1938, 183, e, de Greff, Le Cas du Père Surin, Estudos Carmelitas, outubro de 1938, 152, Gelma, A Psicopatia Melancólica do Padre Surin, em Cadernos de Psiquiatria, no 1951, L'Ermite, Místicos e Falsos Místicos, 197. 42a. Pullan, Graças da Oração Interior, Londres, 1950, 433, nota de rodapé. 43 O termo obcecador é usado em seu sentido teológico, não médico. 44L. Gairal e J. Gairal, Delírios de Possessão Diabólica, Paris, Vigote, 1944. 45F. X. Marquardt, Estudos Carmelitas, Satanás, 1948, 328, tradução inglesa, 178. 46R. P. de Tonquédec, Doenças Nervosas e Mentais e Manifestações Diabólicas, Paris, Beauchesne, 1938. 47 A extraordinária história de Antoine Gay é contada em detalhes no livro de J. H. Gruninger, Os Possuídos que Glorificaram a Santíssima Virgem, Lyon, 1954. Ver também Nicholas Corte, Quem é o Diabo? Manchester, New Hampshire, Sophia Institute Press, 2013, 118 a 126. Capítulo 4. Bruxaria e Possessão Diabólica. Em nossos dias, quase nunca encontramos feiticeiros, mas era muito diferente na Idade Média e mesmo nos séculos XVI e XVII, e a história da feitiçaria ou bruxaria lança muita luz sobre o assunto da possessão demoníaca. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o feiticeiro não deve ser confundido com o mágico. O mago age sobre aqueles que a ele recorrem por processos desconhecidos da ciência e a ela repugnantes, mas o demônio não necessariamente está envolvido. O feiticeiro, ao contrário, é uma pessoa cuja influência é exercida por meio do demônio. Quer o espírito maligno seja invocado de fora, como na demonopatia externa, ou de dentro, como na genuína possessão demoníaca, o resultado é o mesmo, é sempre o suposto poder do demônio que entra em ação. Como M. Amadou nos lembra com razão, se o feiticeiro está genuinamente possuído, ele não permanece permanentemente assim. Por outro lado, facilita a intervenção do demônio por meio de orações, invocações, encantamentos e todo um conjunto de meios mágicos, inclusive por processos técnicos materiais, como fomentações ou pomadas técnicas. A relação sexual dos possuídos, que observamos em nossos dias é totalmente involuntária, o íncube e a sucuba estão ambos sujeitos a ela, enquanto o bruxo e a bruxa a convidam, desejam,
compartilham e aprovam de todo o coração. Estas são as características essenciais do feiticeiro como distintas do possuído. Na realidade, devemos admitir que, embora haja essa delicada distinção entre feiticeiros e possuídos, não podemos ver nenhuma contradição formal entre esses dois modos de demonopatia. Igualmente, não é proibido buscar uma explicação natural para cada um desses modos, salvando sempre, é claro, nossa crença na real influência de Satanás no mundo. Não precisamos lembrar aos nossos leitores que a Igreja sempre teve a mesma atitude para com os feiticeiros que invocam o demônio e para com aqueles que ela considera genuinamente possuídos. Concedendo esses princípios gerais, podemos examinar as manifestações singulares que a história atribui aos feiticeiros, esses capangas do diabo. Não os encontraremos em obras de psicologia ou medicina mental, mas nos registros judiciais, pois bruxos ou bruxas foram as figuras principais em incontáveis julgamentos. Temos uma dívida de gratidão especial para com um arquivista como M. Etienne Delcambre, que, com paciência incansável e absoluta objetividade, assumiu a tarefa de expor em detalhes os julgamentos de bruxaria ocorridos no Ducado de Lorraine nos séculos XVI e XVII. Ressalto desde já que os fatos relatados por este autor não são peculiares à história desta região. As mesmas cenas foram representadas perante os tribunais de províncias distantes e, se as examinarmos atentamente, sempre encontraremos o mesmo procedimento, de modo que uma única explicação pode ser válida para a feitiçaria de Languedoc, de Poitou e de Lorraine. Como mencionei, o feiticeiro invoca o demônio e pede sua ajuda, mas, ele tenta se unir a ele, de modo que foi dito que a bruxaria é simplesmente um misticismo invertido. É por isso que alguns teólogos a retrataram como um díptico, o misticismo divino e o diabólico. Portanto, não devemos nos surpreender que o comportamento do feiticeiro se assemelhe a alguns dos pontos que nos impressionam em alguns falsos místicos. Visões imaginárias ou corporais, audições, o sentimento de ser influenciado, a aparente divisão da personalidade, são encontrados tanto nos feiticeiros quanto nos endemoninhados. Este fato é de considerável importância, pois nos permite supor que um e o mesmo elemento se encontra na raiz da feitiçaria e na das falsas possessões, e é isso que devemos agora tentar descobrir. Sabemos quão poderosa e sinceramente os grandes místicos cristãos São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus e outros, para não mencionar os puros místicos das igrejas orientais, ensinaram que devemos recusar aceitar tudo o que nos é apresentado pelos sentidos. Já com o feiticeiro, a pretensa influência do demônio depende precisamente dos chamados fenômenos corpóreos. Enquanto o sentimento de uma presença imaterial é comum ao místico, e o sentimento de uma influência frequentemente assombra o possuído, a mente do feiticeiro é povoada por fenômenos que são puramente corpóreos, isto é, palpáveis aos sentidos. O demônio não é sentido como um espírito maligno, mas se mostra sob as formas mais hediondas e sempre repugnantes, uma aparência felina ou canina, horrível de se ver, infestando a atmosfera com um cheiro nauseabundo. No caso de uma bruxa, o diabo a visita na forma de uma cabra, um lobo uivante, um touro aterrorizante, um rato, uma lebre, uma cobra, um lagarto, ou mesmo bestas impossíveis de identificar, mas grosseiramente óbvias em sua aparência. Significado simbólico. Como feiticeiro, as formas diabólicas assemelham-se às de uma mulher, seja sob o aspecto de uma Eva pervertida ou sedutora, seja sob a forma de animais acariciantes,
seja de sombras móveis sujeitas a estranhas metamorfoses, seja de fogo misterioso, móvel e azul, Delcambre. Geralmente as visões corpóreas não são vistas pelos companheiros do feiticeiro, embora esta regra tenha suas exceções que, como podemos imaginar, aumentam muito a credibilidade concedida às aparições satânicas. Mas essas aparições, muitas vezes acompanhadas de maus cheiros, parecem ao feiticeiro uma forte prova da presença do maligno. Além disso, a prova da realidade do diabo é revelada, ao que parece, pelo acompanhamento de palavras audíveis. As aparições diabólicas não são apenas visíveis à vista e ao olfato, há alguns que sussurram, falam ao ouvido ou uivam. Assim, relata Nicolas Remy, quando Satanás deseja transmitir uma mensagem secreta a um de seus servos, ele se transforma em uma pequena mosca que murmura em seu ouvido. Sem dúvida, o demônio pode ser hábil em disfarçar e esconder sua presença sob a forma de um animal de aparência normal, mas é reconhecido pela ausência de rabo. É interessante observar que certos endemoninhados de nossos dias, assombrados pelas visitas do demônio, declaram que na maioria das vezes ele aparece em forma humana, mas se trai, pela falta de cauda, e também por desaparecer quando borrifado com água benta ou exposto a algum sacramental, como o sinal da cruz. Em tempos de provação e principalmente na prisão, as visitas do demônio tornam-se mais frequentes e dolorosas. Sua influência sobre o preso é tal que este pode transportar-se em espírito para outro lugar, atravessando os muros da prisão, para visitar pessoas e lugares distantes. Foi por tal intervenção satânica, relata Delcambre, que os magistrados de Charmes explicaram a aparição de uma bruxa. O demônio, na opinião dos juízes, deve tê-la transportado em êxtase para fora da prisão. De que outra forma poderia ser explicado, eles disseram, que sendo uma prisioneira neste castelo, ela pode ver uma mulher que está em sua casa ou em outro lugar. Descartada a hipótese de sonho ou êxtase do espírito, o fato de um transporte corporal pareceu aos magistrados a única explicação plausível para tal aparição em tal lugar. Vale ressaltar que as visitas do demônio à prisão onde as bruxas estão encarceradas nem sempre trazem medo, tristeza ou aflição. Mais de uma vez, dizem-nos, o diabo anima seu servo com a esperança de uma libertação rápida se o segredo for bem guardado. Caso a acusada já tenha começado a fazer confissões, ele a obriga a se retratar e a convence de que com tal desmentindo ela escapará das garras da lei. As atenções do diabo podem incluir animar as infelizes mulheres com sua presença corporal ou até mesmo ter relações carnais com elas. Teimoso em suas decisões e em seu controle sobre seus capangas, o demônio acompanha seus escravos até o cais e durante a tortura. Segundo Nicolas Remy, Satã está mais assíduo do que nunca e não hesita em aparecer para seus escravos no próprio santuário da justiça, entre o banco dos juízes. A crença na personificação de Satã é tão profunda que Remy fica atônito por não conseguir vê-lo, quando um prisioneiro o aponta com o dedo, e o digno homem se convence de que ele próprio foi objeto de um encantamento diabólico, impedindo de ver. Satanás, que era visível apenas para seus servos. Com muito bom senso, Etienne Delcambre considera que o mito das visões internas, em todos os períodos, decorre de um desvio patológico das funções mentais, seja caso de obsessão, de mania de perseguição ou de simples histeria, e que todas as estranhas os fenômenos que relatamos só podem ter sido agravados durante a prisão e o julgamento e durante as dores da tortura. O autor acrescenta que, neste campo, a teologia mística exerceu uma influência definitiva.
Esclarecendo seu pensamento, Delcambre tem o cuidado de acrescentar que os supostos fenômenos satânicos reproduzem apenas a forma mais baixa, por assim dizer material, da experiência mística. Entre certas visões de uma Santa Teresa de Jesus ou de um São João da Cruz e aquelas que dizem ter sido vistas pelos vampiros de Lorena e do Ocidente, encontramos uma diferença não apenas de conteúdo, mas também de natureza. Assim, o mago aparece essencialmente subordinado ao prazer do demônio, pior, ele se torna escravo de um mestre inexorável, uma criatura misteriosa cujo jugo é tão pesado quanto o de Cristo é leve. Uma bruxa de Brouvelieres declara que, desde que ela se entregou ao demônio, em vez de receber qualquer cortesia, nada além de má sorte e pobreza a atingiu. No padrão do possuído, o mago recebe de seu mestre ordens imperativas, proibindo-o de orar a Deus, de implorar a ajuda de Deus, de ir à igreja e, principalmente, de depositar sua confiança no Todo-Poderoso por meio da oração e da caridade. Também são proibidos os sacramentais e os sacramentos e, sobretudo, o Santíssimo Sacramento. Mas um ponto muito peculiar não é tanto a ideia de más disposições na alma que assombra o mago quanto a profanação material do corpo eucarístico. É por isso que os amadores do satanismo, começando por Heismans em La Baz, deliciaram-se em descrever missas negras, sacrilégios e profanações sob cores realistas, que são, aliás, as mais adequadas aos recursos de uma arte que se considera naturalista. Satanás ameaça, comanda imperiosamente seus escravos, obriga-os a fazer o mal, a evitar tudo o que vem de Deus e, portanto, às vezes, a matar seus vizinhos ou a se autodestruir. Assim, o demônio ordena a um mago de Paire em Moyenmoutier que mate sua própria esposa, Delcambre, o miserável recusa e é tentado ao suicídio. Uma mulher acusada em Étira o recebe a liminar formal para matar o marido. Recusando esta ordem, a pobre mulher paga por sua desobediência com uma longa doença. Alguns desses vampiros que se recusaram a obedecer às ordens do demônio foram espancados até que seus corpos estivessem cobertos de hematomas. Às vezes não é apenas por uma espécie de intuição que o vampiro ou bruxo é convidado a cometer suicídio ou assassinato. A ordem é transmitida por uma voz que grita: mate-se, mate-se. Ou, mate-o, mate-o. Hoje em dia podemos observar fenômenos absolutamente idênticos em nossos casos de possessão. Uma de minhas pacientes, por exemplo, durante um estado de depressão ouviu o diabo no meio da noite falando com ela e ordenando-lhe que matasse seu filho, então com poucos meses de vida. A mulher, cujo filho dormia ao seu lado, ficou horrorizada e indignada e por várias noites apenas contou ao marido as ordens que o demônio lhe ordenara cumprir. Mas uma noite ela acordou repentinamente em estado de ansiedade. O demônio sussurrou em seu ouvido: mate-o, então, mate-o. Após alguns breves momentos de resistência, a pobre mulher se levantou, pegou seu filho no berço e o jogou pela janela do segundo andar. Um bom anjo da guarda, sem dúvida, interveio. A criança foi ferida, mas não morta. Quanto à mãe, quando recebeu tratamento com eletrochoque, não demorou a recuperar o equilíbrio mental. Os fatos, dos quais dei os traços mais essenciais, mostram que em princípio os vampiros e feiticeiros, escravos do demônio, têm buscado sua ajuda voluntariamente, enquanto os possuídos são obrigados a suportar as torturas morais do maligno e implorar para ser liberto de seu poder. Mas eles também mostram que, na verdade, existe apenas uma frágil barreira entre essas duas classes de escravos do poder do diabo.
Do ponto de vista social, profilático e terapêutico, salvo alguns casos excepcionais, os feiticeiros e os endemoninhados requerem o mesmo tratamento.